Primeiramente, boa noite a todos. Eu queria agradecer à comissão organizadora pelo convite, pelo trabalho aí, pelo evento, né? E em especial o pessoal da nossa Liga de Ortopedia de Adamantina, que é uma liga nova, né? Uma faculdade que é nova também. E muito obrigado aí a todos pela presença, né? Hoje eu vou falar sobre o ligamento cruzado anterior, né? As lesões do ligamento cruzado anterior, que são extremamente comuns, e qual que é o seu tratamento, né? Que é uma rotina minha do dia a dia, né? Então, começando, né, como toda boa matéria, pela anatomia e biomecânica aí do ligamento, a gente tem aqui, inicialmente, uma foto aqui de um joelho, né? Tá com a patela rebatida, então a gente consegue ver a patela aqui para cima, rebatida, e como que a gente identifica aqui entre os côndilos do fêmur os ligamentos cruzados, né? Aqui para trás o posterior, aqui na frente o ligamento cruzado anterior, que é o tema da aula de hoje, e a relação íntima que tem com os meniscos dentro dos joelhos, os outros ligamentos periféricos também, né, do joelho, mostrando aqui uma visão um pouquinho diferente. A gente tem os côndilos femorais, novamente, aqui já dobrado, que é como a gente consegue visualizar numa visão artroscópica lá na cirurgia. E aqui uma vista superior do platô tibial, mostrando aqui o ligamento cruzado anterior, sua relação íntima aqui com os meniscos, que vai ser tema depois das suas lesões aí de uma outra aula que vocês vão ter, acho que amanhã, se eu não me engano. Então, os ligamentos cruzados dentro do joelho, basicamente, eles servem para estabilizar a articulação e eles são considerados os pivôs dos movimentos rotacionais, certo? Então, o joelho gira em cima do eixo dos ligamentos cruzados e esses ligamentos impedem principalmente a translação antero-posterior desse joelho. O que isso significa? Não deixa que a tíbia vá para frente ou para trás, deslocando em relação ao fêmur, certo? Esse ligamento cruzado anterior, ele tem uma origem na face medial e posterior do côndilo femoral lateral. Então, aqui a gente tem o fêmur, côndilo lateral, parte posterior dele é a origem, e ele vai se inserir aqui na frente, na lateral e anterior à espinha tibial. O comprimento médio e a largura média do ligamento é de 38 milímetros e 11 milímetros, certo? Para a reprodução da anatomia. E ele é feito basicamente de colágeno. Então, mais de 40% do ligamento é feito de colágeno, certo? Então, 90% desse colágeno é do tipo 1, a gente tem uma pequena parcela de colágeno do tipo 3, presença de algumas células, que são os fibroblastos, e uma quantidade pequenininha de elastina e prosteoglicanos, e como toda a estrutura corporal, 60% dessa estrutura é feita por água. O ligamento cruzado, ele é uma estrutura viva, né? Então, tem sua vascularização e inervação. Ele é vascularizado na parte mais anterior, que é como mostra essa figura aqui, pela artéria genicular média, que penetra aqui nas estruturas, e na parte mais posterior, pelas artérias genicular inferior, medial e lateral. E tem também a inervação, que é feito pelo nervo tibial. Basicamente, parte biomecânica. O ligamento cruzado anterior serve, em 85% das vezes, para a estabilização da translação anterior da tíbia. Ele não deixa que a tíbia se desloque para frente em relação ao fêmur. E ele é um ligamento que fica dentro da articulação, então ele é intraarticular, mas ele é envolvido por uma camada sinovial, como toda a cápsula articular, né? Então ele é considerado extrasinovial, ele fica fora do revestimento sinovial da articulação. E ele tem também, parte biomecânica, uma função proprioceptiva. O que é isso? É ter uma noção de qual é a posição do joelho e se tem algum tipo de estiramento, alguma coisa para trazer para a gente uma função reflexa para prevenir que esse ligamento seja lesado. Então, ele é provido de mecanorreceptores aí no ligamento que identificam estiramento, posicionamento, tudo isso, tá? O que acontece durante uma lesão ligamentar aguda? Ela é um mecanismo sequencial, vai acontecendo, progressivamente vai falhando as fibras que compõem esse ligamento. Então, se você for estudar as fibras colágenas, elas não são distensíveis, você não consegue esticar uma fibra colágena sem ter uma falha dela a partir aí já de 7 a 8% de estiramento, ou seja,
praticamente não resiste a isso. Agora, claro que toda a estrutura macroscópica do ligamento, ela não necessariamente rompe imediatamente. Só que isso não quer dizer que o ligamento esteja íntegro, funcional, né? Que ele faça ali o que ele tinha que fazer. Então, a gente tem que diferenciar a integridade funcional da integridade anatômica. Existem casos aí de pacientes que fazem exames que falam que o ligamento cruzado está inteiro, mas ele é insuficiente. Como que machuca esses ligamentos? Basicamente, lesões esportivas, disparado, né? No nosso meio aqui tem bastante acidente de trânsito e alguns acidentes domésticos, como cair da escada, alguma coisa desse tipo, queda no trabalho, né? Às vezes cai de um andaime, esse tipo de coisa pode acontecer, também levando a lesão aí. E a lesão pode acontecer sem nenhuma queda ou sem contato direto. Tá? O jogador de futebol, por exemplo, geralmente torce sozinho. Ele está fazendo uma desaceleração, muda bruscamente de direção, escorrega, alguma coisa do tipo, e acaba torcendo esse joelho e ele rompe sem necessariamente ter que ter um trauma. A incidência real aí do tipo de lesão, ela é desconhecida. Tem uma estatística média aí nos Estados Unidos, né, porque aqui no Brasil a gente tem um registro muito fraco, de umas 200 mil rupturas por ano. Então, realmente tem bastante aí lesão de ligamento cruzado, basicamente presente no sexo masculino, mas eu deixei uma ressalva que as mulheres que praticam o mesmo nível de atividade esportiva têm uma chance muito aumentada de ter a lesão do ligamento cruzado anterior. Depois a gente vai falar as particularidades aí do porquê, tá? Mas, como ainda no mundo todo o sexo masculino está mais presente nas atividades esportivas, é a principal prevalência aí. E acomete segunda e terceira década de vidas, tá? É o cara entre 20 e 40 anos que machuca esses ligamentos. Então, aqui eu coloquei só um gráficozinho mostrando um trabalho que foi realizado lá na Unifesp, no centro deles de traumatologia esportiva, que eles fizeram um levantamento de todos os atletas que eles atendem lá, dividindo em três grupos, sendo o grupo 1 uma lesão do ligamento cruzado isolada, o segundo, lesão do ligamento cruzado junto com o menisco, e o terceiro grupo já com lesão só do menisco. E aí vocês conseguem ver, de acordo com a cor no gráfico da esquerda, que o futebol, que está em azul, disparado aqui na frente como causa de lesão do ligamento cruzado, e aí outros esportes seguem bem distantes aí, entre eles mesmo, bem próximos, tá? Corrida, academia e ciclismo. E aqui no gráfico da direita, dividido por faixa etária, só mostrando os mesmos grupos, você vê que o paciente de lesão isolada de ligamento cruzado fica aqui entre o que eu falei, entre 20 e 40 anos, lesão associadas mais pacientes jovens, um pouquinho mais discrepante aí a porcentagem, e já acima dos 40 anos, o paciente passa a ter lesões meniscais já isoladas, sem lesão do ligamento cruzado. Então, realmente fica mais nessa faixa etária aí que a gente conversou. E o que predispõe a ter lesão do ligamento cruzado? Tem alguns fatores, depois eu vou explicar direitinho cada um deles, mas o principal seria um valgo dinâmico, eu vou mostrar o que isso acontece. O IMC está muito relacionado, então pacientes com maior índice de massa corporal não só tem uma lesão, uma chance maior de ter lesão do ligamento cruzado, mas também uma chance de ter lesões associadas. Outra coisa seria o estenose do note intercondylar. Eu vou mostrar para vocês o que é, mas basicamente o intervalo ali na região onde o ligamento fica entre os ossos, se ele for apertado, acaba machucando. A inclinação da tíbia também é uma possibilidade, e o sexo feminino. Então, valgo dinâmico, vamos explicar o que é isso. O paciente, por um despreparo muscular, por até vícios, fraqueza, musculatura de estabilização do tronco, do quadril, pode fazer esse tipo de postura aqui quando estiver praticando atividade física, certo? Então, aqui uma jogadora de vôlei, que ela salta, quando ela cai no chão, ela faz esse movimento aqui, por não conseguir estabilizar a perna, tá? A perna roda para dentro e faz esse valgo aqui, né? Que seria o joelho inclinado para dentro. Aqui uma análise do paciente saltando, né? A gente faz essas medidas e consegue avaliar se o paciente realmente aumenta a inclinação do joelho para dentro. Isso daí aumenta muito a chance de lesão.
Esse fator já é anatômico, existe uma média para você conseguir calcular, que é uma radiografia mostrando os côndilos femorais e o intervalo aqui entre os dois côndilos, que a gente chama de note intercondilar, e existe uma relaçãozinha que você consegue medir, e aí a estenose é considerada aqui dentro desses valores aqui da razão, não vou entrar muito em detalhes, mas isso já tem sido utilizado como fator preditor de lesões, tá? Então, atletas hoje atletas profissionais, né, fazem esse tipo de avaliação, você consegue ver aí se o paciente tem uma chance aumentada ou não de ter uma lesão do ligamento cruzado. Mais ou menos no mesmo sentido, aqui é uma radiografia em perfil do joelho, a gente consegue ver o eixo da tíbia e a gente naturalmente já tem uma inclinação posterior do platô tibial, tá? Essa inclinação normal é em torno de 7 graus, e quando o paciente tem isso aqui aumentado, mesmo que seja discretamente, facilita muito, quanto mais inclinado isso daqui, facilita muito a tíbia escorregar para frente, por causa da própria conformação esférica aqui desse fêmur. Isso daí estressa o ligamento, que é ele que acaba restringindo a translação anterior, e aí aumenta a chance de lesar. Mulheres. Mulher, estatisticamente, tem uma menor força muscular, já tem anatomicamente uma dimensão do note intercondilar reduzida, elas têm uma rigidez ligamentar menor, então mulher geralmente tem mais frouxidão articular, esses pacientes, a mulher tem mais flexibilidade do que o homem. Tá? E isso daí acaba facilitando, às vezes, um estiramento, um entorse. E existe uma associação positiva com flutuação hormonal. Então, mulheres no período pré e ovulatório, por causa dos picos hormonais, aumenta também a chance de ruptura do ligamento, porque acaba desestruturando aí as fibras colágenas. Mecanismo de lesão, é esse aí que vocês estão vendo no vídeo, tá? O paciente basicamente faz uma abdução, que seria trazer a perna aqui para dentro, então vocês conseguem ver aqui nessa imagem como o fêmur vem em direção ao centro aqui do corpo, faz uma flexão, joelho um pouquinho dobrado, e uma rotação interna do fêmur em relação à tíbia. Então vocês veem aqui que o pé fica preso e o fêmur dele está rodando para dentro. Isso daí é o mecanismo mais comum de lesão do ligamento cruzado anterior. Existem outros mecanismos possíveis, que seria uma abdução, flexão e rotação externa. A própria hiperextensão é possível e o deslocamento anterior excessivo. Então, deixei alguns exemplos aqui, como um paciente jogando basquete na hora da queda, né? Fazendo aqui também um valgo dinâmico, mas com uma rotação externa aqui do fêmur, pode romper. Hiperextensão, por exemplo, o paciente aqui furou a bola e um trauma aqui, ó, por exemplo, um jogo de rugby empurrando essa tíbia para frente, certo? Esses outros mecanismos de lesão estão mais associados a lesões complementares, outras lesões associadas. Então, geralmente não é só o ligamento cruzado que acaba rompendo. Quando a gente vai colher a história desse paciente, precisa saber se ele já tinha algum tipo de lesão, qual foi o trauma que esse paciente teve, a posição do membro da lesão. Geralmente o cara sabe te descrever, né? Ah, tava jogando futebol, fui mudar ali, levei uma dividida, alguma coisa. E o paciente fala para você que ele teve uma sensação de que alguma coisa estava rompendo, tá? Então, o livro descreve até como um pop articular. Então, o paciente às vezes fala, senti um estalo, senti romper. Eles contam para você que ele percebe a hora que ele teve a ruptura. E uma parte importante aí dessa história seria a capacidade dele de continuar fazendo atividade, de andar depois que teve o trauma, tá? O paciente fala assim, estava jogando futebol, torci o joelho, joguei futebol por mais 2 horas, no outro dia começou a doer, muito provavelmente não rompeu o ligamento, tá? Quando tem ruptura de ligamento, esse cara cai no chão, ele sai, ele não joga mais, ele é levado embora, pelo menos naquele dia. Então, a gente vai querer saber aí em relação ao derrame articular, tá? O paciente fala aí do inchaço, então a gente consegue ver aqui, tem uma diferença razoável no tamanho do joelho de um em relação ao outro. Se esse derrame articular aconteceu rapidamente após o trauma, 2 horas mais ou menos, sugere hemartrose, que é sangramento para dentro da articulação. Se sangrou, provavelmente o ligamento rompeu. Por causa dos vasos sanguíneos, joga sangue para dentro da articulação. Agora, forçou tudo, no outro dia acordou com o joelho inchado, não tinha percebido,
talvez mais uma sinovite, algum outro tipo de inflamação. O cara fez uma sobrecarga, não necessariamente rompeu o ligamento aí. Em relação ao exame físico e classificação dessas lesões. O exame físico desse paciente, ele não adianta muito você examinar o cara na hora. Tá? O cara, que nem eu falei, acabou de cair, torceu, jogou futebol, não consegue nem jogar mais, tá com o joelho super inchado, tá doendo, não consegue dobrar. Você não vai conseguir testar esse ligamento, tá? Então, nós vamos esperar. As medidas iniciais, depois de um trauma, imobilização, se tiver com dor, colocar gelo, tomar anti-inflamatório, medidas gerais, tá? Nada específico em relação ao ligamento. Agora, esse joelho começou a desinchar, o paciente já conseguiu andar, tá conseguindo movimentar, é a hora de fazer, tá? Nós vamos despir as duas pernas, porque existe uma atrofia reflexa em poucos dias aí do quadríceps, tá? O paciente já tem uma diferença, às vezes visível mesmo, do tamanho da perna, quando rompe o ligamento cruzado. Pode ter ou não derrame articular, alguma coisa ali ainda sobrando. O eixo mecânico é uma coisa importante, isso, o que isso significa? O alinhamento das pernas, você pede para o paciente ficar em pé, de frente para você, os dois pés juntos, e nós vamos avaliar se essa perna ela é arcada. Quando o paciente tem a perninha jogada para fora, por exemplo, o famoso Janovaro, né? Como garrincha, esses pacientes têm uma chance muito aumentada de fazer uma lesão do ligamento cruzado. Então, isso faz parte aí da avaliação. Qual que é o movimento que esse paciente tem, se ele consegue dobrar tudo, esticar tudo o joelho, para poder também pensar em algumas lesões associadas que podem bloquear o joelho. E sempre avaliar comparativamente, iniciando pelo lado não acometido. Então, tem alguns testes, todo teste tem um nome, alguns são mais simples, outros um pouco mais complexos. Eu comecei com esse Lachman, que é o mais simples, ele é o mais sensível, principalmente quando o paciente ainda tem dor, é um exame fácil de fazer. Basicamente, o paciente está deitado em cima da maca e nós vamos pegar a coxa e a tíbia e vai tentar tracionar isso aí para cima e para baixo para ver se esse fêmur, se essa tíbia, na verdade, desloca em relação ao fêmur. Então, uma demonstração aqui, esse aí é um paciente meu, você vê que com o paciente relaxado, só de dobrar um pouquinho o joelho e tentar fazer essa translação, você consegue ver que tem uma excursão aí bem aumentada, especialmente quando você tem o outro lado para poder comparar sem lesão. Esse é o teste de Lachman. O próximo teste seria o teste da gaveta anterior. Eu falei para vocês que o ligamento cruzado anterior, ele é o principal restritor da translação quando tem 90 graus de flexão. Então, é mais ou menos isso aí que a gente reproduz. O paciente deitado na maca, dobra o joelho para 90 graus e nós vamos gentilmente tracionar essa tíbia para cima. Senta no pé do paciente para poder estabilizar a perna e aí a gente consegue avaliar essa translação anterior aí bem exacerbada em relação ao fêmur, tá? Uma translação, isso daí já mais para trabalho científico, para pesquisa, uma avaliação acima de 8 milímetros já diz uma lesão completa do LCA. Claro que a gente não tem esses artifícios para poder fazer a avaliação dentro do consultório, em alguns lugares, grandes centros talvez tenham, mas precisamos só ficar um pouquinho mais atento, porque tem algumas translações anteriores que não necessariamente são lesões completas ou que precisam aí de algum tratamento invasivo, tá? O próximo teste, geralmente, é o teste mais importante para o cirurgião de joelho, que é o teste do pivot shift. Existe um teste semelhante chamado jerk test, que seria o oposto desse, mas eles são basicamente no mesmo princípio. E esse é o sintoma que o paciente tem, tá? O paciente com ligamento cruzado rompido fala que ele não consegue jogar bola, que ele não consegue fazer alguma atividade de mudança de direção, porque o joelho dele escapa, tal do falseio, tá? Então é isso que a gente vai tentar reproduzir nesse exame. Nós vamos pegar o paciente deitado, com perna relaxada, vai fazer uma rotação interna, que seria aquela posição aonde o joelho desloca, e vamos fazer uma flexão progressiva até ver se o joelho tem algum tipo de ressalto, tá? Então, esse aí é um videozinho mostrando um teste de pivot shift positivo, que a partir de 30 graus, mais ou menos, o joelho que inicialmente estava subluxado volta para o lugar e causa esse ressalto positivo aí, tá? Isso é bem semelhante com a sintomatologia do paciente e mostra para a gente que tem uma insuficiência completa do ligamento cruzado.
As lesões são classificadas em grau 1 a 3, sendo o grau 1 uma alteração radiológica, tem alterações por estiramento na ressonância magnética, mas com joelho estável, tá? Foi o ligamento que sofreu um pouquinho, mas que está totalmente suficiente. Uma lesão grau 2 seria o ligamento que está inteiro, mas insuficiente. Ele já tem algum grau de estabilidade de lesão, de instabilidade, na verdade, e aí essa instabilidade vai variar de acordo com o tipo do paciente, para a gente saber aí se realmente precisa fazer alguma coisa ou não. E o grau 3 é aquele joelho completamente instável, como vocês viram no exame físico aí prévio. Parte radiológica. Inicialmente, precisa sempre fazer uma rotina de radiografias, tá? Não adianta pular direto para a ressonância, a radiografia traz bastante informações, especialmente pacientes com lesões crônicas, que já tem desgaste articular, nem todo paciente tem benefício numa reconstrução de ligamento, tá? Então, as radiografias em AP, perfil, axial de patela, são rotinas, tem algumas outras ali que também trazem algumas informações, especialmente essa de túnel view, que eu vou mostrar para vocês, para crianças, tá? Na criança é mais comum que ela arranque um pedacinho do osso da tíbia, onde o ligamento está inserido, do que realmente o ligamento romper, porque o ligamento dele tem uma certa elasticidade, mas se há um trauma grave o suficiente, acaba que o osso é mais frágil do que o ligamento e ele acaba rompendo. Então, só um exemplo aqui do que é uma radiografia adequada de AP e perfil aí do joelho. Em cima, um axial de patela, que também faz parte da avaliação, apesar de não trazer muita informação em relação ao ligamento cruzado. E aqui, o que eu falei para vocês de túnel view, que é aquela incidência onde a gente mede o estenose aqui do note intercondilar e fica bem evidente as espinhas tibiais onde o ligamento cruzado anterior vem se inserir. Então, só para mostrar aí, nós temos uma fratura que pode acontecer quando tem lesão do ligamento cruzado anterior, ela não está sempre presente, mas quando está presente, ela é patognomônica para a ruptura completa do ligamento cruzado anterior. Então, é possível fazer diagnóstico apenas no raio-x. E aí eu estou dando um exemplo de uma radiografia em AP e perfil e mostrando ali uma avulsão do aspecto lateral, do platô tibial lateral. Essa é a fratura de Segond. A avulsão da espinha tibial é uma coisa um pouco mais discreta, tá? Esse aqui já é uma radiografia de um esqueleto imaturo, né? É criança, a gente consegue ver isso daqui por causa que tem a presença da cartilagem de crescimento, tanto na tíbia, no fêmur, na fíbula. E aí, mais evidente um pouquinho aqui no perfil, tem um pequeno fragmento aqui que eu vou sinalizar, mostrando que arrancou um pedaço de osso aí dessa espinha tibial. E aí, quando a gente faz o túnel view, a fratura fica um pouco mais evidente, porque as espinhas ficam bem evidentes aí nessa radiografia. A ressonância, exame principal, né? E traz algumas informações para a gente. Então, na direita da tela, eu tenho uma ressonância em sagital, né, padrão T2, que vai mostrar as lesões realçadas em branco, né? Que seria o aumento do sinal. Então, edema dentro das fibras do ligamento cruzado anterior, que é o sinal da seta ali, pode mostrar algum grau de lesão. Outra possibilidade é conseguir visualizar a descontinuidade das fibras. Então, a gente vê um pouquinho de ligamento cruzado anterior perto da tíbia, mais um pouco perto do fêmur, mas elas não são contínuas, tem uma ruptura aí entre elas. Outra coisa que pode acontecer é a alteração da direção do ligamento. Então, você espera que ele esteja seguindo uma certa direção, e aí, de repente, você vê uma sombrinha, alguma coisa deitado em cima da tíbia. Isso quer dizer que aquele ligamento, ele provavelmente rasgou e está cicatrizado em algum lugar inadequado ali, que fica esquisito na hora de ver. Então, voltando ali para o note intercondilar, agora numa ressonância no corte coronal, ali deveria ter a inserção do ligamento cruzado, o ligamento ele fica escuro na ressonância, e quando a gente vê nada, no caso, né, aumento de sinal com líquido articular, a gente chama isso aí de sinal do note vazio. A fratura de Segond pode ser vista na radiografia, mas obviamente aparece também na ressonância. Também é um sinal aí indireto de lesão do cruzado. Contusão óssea é uma coisa frequente que a gente encontra, né? Porque quando tem um trauma torsional, um osso bate no outro e aí acaba acontecendo esse edema dentro do osso todo. Aqui mais um exemplo no corte coronal.
e é possível avaliar até uma translação tibial anterior aumentada. O paciente faz a ressonância deitado e, por causa da própria musculatura da panturrilha, às vezes empurra, como não tem o ligamento cruzado para restringir, empurra um pouquinho o osso da tíbia em relação ao fêmur, que acaba sendo captado na ressonância. Então, vocês conseguem ver aí pelo sinal da seta a diferença que tem do final de um osso em relação ao outro. E aí, o ligamento cruzado posterior, que está bem evidenciado aí nessa ressonância, como a função dele é evitar a translação posterior da tíbia. Se a tíbia está indo mais para frente, ele fica com um aspecto afrouxado, como se ele tivesse realmente esgarçado. Mas não é isso. Na verdade, ele só está posicionado com folga, vamos dizer assim, porque a tíbia foi para frente. Então, esse é um sinal indireto aí de lesão do ligamento cruzado também. O ligamento cruzado anterior frequentemente vem com lesões associadas, então 85% dessas lesões apresentam contusão óssea, que eu mostrei para vocês aqui no sinal da ressonância, ou seja, realmente é muito frequente, e pega principalmente o côndilo femoral lateral com a parte posterolateral do platô da tíbia, né? Mas essa contusão, se não teve nenhuma fratura, não tem nenhum outro tipo de complicação, geralmente é de tratamento conservador e resolve sozinha. Agora, junto com o impacto que tem entre um osso e outro, no meio do caminho a gente tem a cartilagem articular. Então, mostrando aqui à direita uma imagem na ressonância, mostrando que teve realmente uma grande lesão condral aqui nessa região, tá? Lesão condral significa lesão de cartilagem. Embaixo a gente tem uma vista artroscópica, que é com a câmera dentro do joelho, tá? O côndilo do fêmur, que é esse aqui, deveria estar completamente revestido por essa cartilagem hialina, que é branquinha, e aí vocês veem que faz um buraco aqui, ó, né? E aí todo o osso que fica abaixo da cartilagem está aqui exposto, isso aqui causa muita dor e leva a degeneração articular. Então, lesão condral é encontrada em 20% a 30% dos casos agudos e dobra de incidência nos casos crônicos, tá? Então, uma realidade nossa do SUS, que às vezes pega paciente com 4, 5 anos de lesão, já peguei até mais, a chance aí chega até 60% de ter lesões da cartilagem, tá? Então, realmente detona bem o joelho. E o tratamento da lesão condral não é tema do nosso assunto de hoje, então, cada uma vai ser de acordo com o tipo de lesão. E mesma coisa para as lesões meniscais, você vê que 50% até 70% das lesões de ligamento cruzado anterior tem uma lesão meniscal associada e pode chegar em até 90% nas instabilidades crônicas. Então, voltando no exemplo que eu falei, dos pacientes com muito tempo de lesão do ligamento cruzado, chance quase nula de você encontrar os meniscos inteiros, tá? Principalmente porque esse deslocamento excessivo do joelho acaba sendo não fisiológico e judia dos meniscos, mas não vou entrar nos detalhes em relação à lesão meniscal, porque vocês vão ter essa aula aí amanhã, tá? Outros ligamentos que podem ser lesados juntos são os ligamentos periféricos, como o colateral medial e o colateral lateral. Claro que todo trauma torsional, se for grave o suficiente, não vai levar só o ligamento cruzado anterior, vai levar outros ligamentos junto com ele, certo? Também um tema extenso aí para outro momento. Como que a gente vai tratar essa lesão aí do ligamento cruzado? Conservadoramente é uma possibilidade, tá? É uma opção viável. Conservadoramente não significa não fazer nada, tá? Simplesmente não vai operar esse paciente, mas precisamos trabalhar com uma reabilitação agressiva, é preciso explicar esse tipo de lesão, o que ela pode ocasionar e como evitar que tenha piora do quadro, tá? Para quem que serve o paciente que não vai operar? Paciente com mais idade, que não tem um nível de atividade física e que tem pouca instabilidade. Então, a gente viu ali que tem os graus diferentes de lesão, às vezes o joelho é muito frouxo, às vezes não é. Quando não é muito frouxo, pode acontecer de vez em quando. Tem paciente que às vezes me fala, eu torço uma vez cada 6 meses. Isso nem incomoda a pessoa. Ou o cara que não quer fazer atividade física. Eu joguei bola e torci e tal, mas eu não quero mais jogar bola, enfim. Para trabalhar não atrapalha, não tem mais dor. O paciente não precisa fazer uma reconstrução, tá? E a relação aí da idade é que, assim, conforme vai passando, acima de 40, 50 anos, o joelho já começa a ter uma certa lesão degenerativa, já tem algum grau de artrose,
e uma cirurgia dessa é um pouco traumática também para o joelho, então não necessariamente acaba tendo benefício aí de fazer a reconstrução, uma vez que você pode acabar acelerando um processo de artrose, de desgaste, e o paciente vai ficar com o joelho mais firme, mas ao mesmo tempo com dor e com limitações físicas aí por causa de desgaste articular, tá? Então tem que ser realmente bem pesado. Eu falei para vocês ali das crianças com avulsão do osso, isso pode também acontecer no adulto, mas é mais comum em criança. E quando arranca esse osso, significa que o ligamento ficou inteiro, levou um pedacinho do osso só, em vez de romper o ligamento. Você pode colocar aquele osso de volta no lugar, quando você cola um osso, encosta um osso no outro, você acaba reinserindo esse ligamento e é possível de tratar sem fazer um ligamento novo, tá? Os trabalhos mostram que de 50% a 90% dos pacientes que você faz um reparo do ligamento tem algum grau de instabilidade. Quando você testa, tá? Isso é instabilidade objetiva. Você vai ali, mede o deslocamento do joelho dele, é diferente do outro lado. Mas, raramente, o paciente tem algum sintoma em relação a isso, tá? Ele se sente normal, consegue tocar a vida normalmente, inclusive fazer atividades esportivas. E agora o cara que a gente realmente vai operar. Quando que a gente vai operar essa pessoa? Né? Então a gente precisa operar o cara que não tem mais derrame articular. O joelho já desinchou bem, ele tem um arco de movimento completo, né? Tá movimentando bastante o joelho, dobra, estica esse joelho. E, inclusive, muitas pessoas conseguem esticar além dos 0 graus, né? Que seria se você forçar um pouquinho o joelho para trás, ele vai além dos 0 graus, isso a gente chama de hiperextensão. Então, ele precisa recuperar isso, se ele tiver isso do outro lado. Tem que estar andando normalmente, controle muscular bom, sem muita dor e, especialmente, aí, acessibilidade para a fisioterapia, que faz parte muito importante aí do nosso tratamento. E é uma realidade um pouco triste aí nossa do SUS de ter essa dificuldade. Muitas vezes o paciente opera e fica meses esperando para poder conseguir fazer algum tipo de reabilitação. E isso acaba prejudicando aí a recuperação do paciente, tá? Em geral, tem essa regrinha aí de 1 a 3 semanas após o trauma, está no livro, mas eu acho um pouco precoce. Geralmente, acaba que o paciente ainda não se recuperou completamente, mas nessa faixa, em torno de 1 mês depois que operou, depois que lesou, quer dizer, tá pronto aí para você fazer uma reconstrução do ligamento cruzado. Mas... mesma coisa, assim, em relação ao SUS, a gente não tem essa realidade, né? Acaba operando muito mais para frente. Para fazer um ligamento, a gente precisa escolher um enxerto. Tá? Não existe como reparar aquele ligamento, pelo menos ainda por enquanto. Então, a gente tira tecido de algum outro lugar. O que a gente espera do tecido que a gente vai retirar de algum outro lugar? Que ele tenha propriedades semelhantes ao ligamento original, que ele, de certa forma, se incorpore rápido no organismo para poder voltar a fazer a sua função, que ele promova uma fixação segura, então isso não depende só do dispositivo, mas também do tecido. O tecido tem que ser adequado para conseguir ser fixado ali no lugar, que ele traga o mínimo de morbidade possível para o sítio doador. O que isso significa? Que se você vai tirar aquele tecido, que ele faça o menos falta possível, né? Porque isso daí... também não adianta você criar um problema para resolver outro, né? E aí, preferência do paciente é um pouquinho controverso, é uma possibilidade, paciente muito bem esclarecido, você pode explicar quais são as vantagens e desvantagens, vou entrar um pouquinho nesse mérito, para poder escolher qual tecido que ele prefere que seja retirado, tá? Mas isso é um tema extremamente controverso, tem infinitos debates aí em congressos, todo ano, de cirurgia do joelho, de qual é o melhor ligamento, trabalhos não conseguem mostrar, tá? Todos têm resultado bem semelhantes, e aí vai muito da preferência de cada um, tem alguns detalhezinhos aí para escolher um ou outro, mas em geral, sempre dá briga. Então, só exemplificando para vocês, os 3 enxertos principais que a gente consegue tirar, o primeiro seria do ligamento patelar, mostrando aqui em cima, então, qual seria o tamanho da incisão que é feita para fazer esse ligamento, tá? Aqui um desenho esquemático, então, a gente tem a patela, o ligamento patelar e a inserção dele aqui na tíbia, né, onde a gente chama de tuberosidade anterior da tíbia, e aí a gente retira sempre um pedacinho de osso, tanto da patela como da tíbia, junto com um filete, 1/3 aí, da estrutura do ligamento patelar, tá?
Isso aqui se refaz de osso, esse aqui a gente costura um com o outro e o ligamento acaba que tem força suficiente para continuar funcionando normalmente, tá? Esse aqui é o aspecto do ligamento já preparado para fazer a cirurgia, então aqui é o tendão patelar, aqui são os bloquinhos de osso já com os fios para a gente conseguir posicionar. O ligamento patelar ainda é considerado padrão ouro para essa cirurgia, foi o primeiro a ser realizado, muita gente ainda faz. A vantagem dele principal é uma integração mais rápida, porque a gente usa aquele plug de osso que vai ser colocado dentro de um túnel de osso, que eu vou mostrar para vocês. Então, osso com osso acaba colando mais rápido do que se você pegar um tecido mole, que seria um tendão, para colocar junto com o osso, tá? Então, em torno de 6 a 8 semanas, a gente considera aquele enxerto integrado já dentro do joelho do paciente. Ele é a preferência para atletas de alta demanda, esportes de contato. Então, quando a gente vai falar de esporte profissional, claro que depende do esporte, mas tem essa tendência a usar o ligamento patelar. A desvantagem dele é que tem uma incisão maior, tem uma dormência, né, uma hipoestesia maior ali no local onde é retirado o enxerto. Tem uma dor inicial maior, porque arranca osso, então isso dói, né? E tem uma incidência maior de dor na frente do joelho, tá? Tem muito paciente que às vezes depois não consegue ajoelhar em cima desse joelho porque arrancou o enxerto dali e acaba sentindo dor. As contraindicações seria cartilagem de crescimento ainda presente, porque a gente tem uma cartilagem de crescimento ali na tuberosidade anterior da tíbia, isso pode afetar o crescimento da criança, tá? Então, para a criança não é uma boa opção. E fraturas também é uma outra possibilidade aí de contraindicação, né? O paciente quebrou a patela, aí você vai tirar um pedaço do osso da patela, não é um negócio muito legal. Você tem uma chance aí de acabar quebrando de novo esse osso, já não é um osso muito bom, não é uma coisa muito confiável para usar. Mudando para os tendões flexores, é a minha preferência, o que eu mais faço hoje, e acho que é uma tendência meio que mundial também, tem essa incisãozinha aqui, nessa região que a gente chama de pata de ganso, uma incisão um pouquinho menor, né? Claro que o joelho aqui em cima a gente acaba fazendo os portais aqui, então tem os furos também. Isso daqui é o aspecto do tendão já limpo, né, do resto de músculo e preparado, já todo costurado para passar dentro daqui. E um desenho esquemático, né, de onde a gente tira aqui a inserção do tendão e vai com esse equipamento aqui, que é um tendon stripper, que a gente chama, ele é um cortador, né, vai deslizando pelo tendão até que essa boquinha aqui encontra a parte onde é músculo e acaba cortando aqui o músculo fora. Então, a gente tira o tendão dessa forma. Os tendões flexores, eles são mais fortes do que o ligamento patelar, porém tem um tempo de integração aí um pouquinho maior, a gente sobe para 12 semanas, então quase que dobra o tempo, né, da integração, mas tem uma incisão menor, tem um maior afrouxamento secundário. O que é isso? O ligamento patelar ele é mais rígido e os tendões flexores, por ser tendão muscular, ele tem um pouquinho mais de frouxidão, tá? Então ele acaba esticando um pouco mais depois que você faz a reconstrução, por mais que você tensione, e aí acaba dando um pouco mais de frouxidão no joelho. Mas essa frouxidão aí não é percebida pelo paciente, tá? O resultado funcional, quando a gente compara um tratamento com o outro, é muito semelhante. Tem um risco aí de fazer uma lesãozinha do nervo, porque o nervo safeno, no caso, que passa bem próximo ali dos tendões, né? E como você tira tendão flexor, acaba trazendo uma fraqueza aí da parte de flexão. Então, você tem que considerar isso quando você vai falar de atleta, tá? Por exemplo, o paciente vôlei, saltador, precisa muito da parte posterior aí da coxa. Talvez não seja mesmo uma boa opção você tirar tendão flexor dele, tá? E tem essa particularidade aí de uma taxa de falha maior para os tendões flexores em mulheres, porque mulher geralmente tem os tendões um pouco mais finos e também são um pouco mais elásticos, como a gente já falou. Então, esse tecido sendo elástico demais, aumenta a chance de ter instabilidade no joelho depois da reconstrução e acaba que a cirurgia falha. Minha preferência hoje para mulher é fazer o ligamento patelar. E a nossa outra opção seria o tendão do quadríceps. Então, aqui a gente tem só uma representação aqui é o polo superior da patela, né? E aqui a coxa, então faz uma incisãozinha, retira aqui o tendão do quadríceps, como está demonstrado aqui na figura.
Esse tendão pode ser acompanhado ou não de um plugue ósseo, tá? Já é possível, né, na verdade, retirar só o tendão daqui, mas o mais comum é retirar com o osso. E esse seria o aspecto final aqui do tendão preparado já, tá? Então, pluguezinho de osso da patela e o tendão aqui costurado para poder passar por dentro do joelho. Ele é a preferência para os atletas jovens por causa da cartilagem de crescimento. Tira o problema da fraqueza de flexão, que eu falei, né, da parte posterior da coxa. Tem uma incidência menor de dor anterior do joelho. Incisão menor eu deixei interrogado, porque tem alguns dispositivos que você realmente com mini acesso consegue tirar um tendão do quadríceps bem adequado, mas se você não tem essa disponibilidade como eu não tenho aqui, acaba tendo que fazer um corte tão grande quanto do ligamento patelar para poder tirar o tendão do quadríceps. E um teminho um pouquinho controverso, que tem uma menor taxa de lesão desse enxerto, tá? Mas ainda é foco de estudo, tem uma certa tendência a crescer. O tendão do quadríceps foi o último aí a ser utilizado, mas tem entrado aí um pouquinho mais na moda, tá? É um tendão muito bom aí para fazer reconstrução. Então, como que a gente escolhe, né? Como eu falei já em alguns exemplos, a gente deve individualizar isso aí para cada paciente. Não é legal, por exemplo, eu tirar tendão flexor de um paciente de judô, que precisa contrair a perna para dar um golpe. Então, eu preciso que esse paciente tenha força de flexão. Às vezes, vale mais a pena você tirar um tendão do quadríceps para ele. Ao mesmo tempo, paciente de jiu-jitsu não é um bom paciente para você tirar a lesão, tirar o ligamento patelar, porque esse paciente trabalha muito ajoelhado em cima da onde você vai tirar o tendão. Então, pode sentir dor também, você acabar prejudicando o esporte. Então, a gente individualiza bastante para cada paciente. E os fatores que você vai considerar é isso: qual é a taxa de falha, qual é a idade do paciente, qual é o nível de atividade física dele e qual a incidência de complicações para cada tipo de enxerto, né? Mas o principal fator aí que induz a bons resultados é a familiaridade técnica do cirurgião. Tá? Não adianta eu pensar que o melhor tendão do paciente é o quadríceps e não ter experiência nenhuma de retirar um tendão do quadríceps. Eu não vou tirar um enxerto bom. Então, às vezes, vale mais a pena fazer com o que eu estou acostumado a fazer, tá? Então, basicamente, o cirurgião de joelho precisa aprender todas as formas aí de retirada de tendão, tem que realmente fazer isso aí seletivo para ter experiência e utilizar o tendão mais adequado para cada um. Como que a gente fixa esse tendão? Aqui tem umas representações, né, desenhadas aqui. Então, esse é o ligamento passando por dentro dos túneis que nós vamos fazer aqui do joelho. E aí ele pode ser fixado com esses parafusos. No caso aqui da esquerda, um parafuso bioabsorvível, que é chamado, né? Ele acaba se integrando e desaparece dentro do osso. Tem os parafusos metálicos, que vão ficar lá. São os mais comuns de serem utilizados. E tem esses dispositivos insuspensórios aqui embaixo, né? Esse aqui, o endobottom, que é muito comum de utilizar também, como está nesse exemplo. Um botãozinho que fica acoplado aqui na cortical do osso do paciente e o ligamento fica pendurado por ele. Tá? Ou então, colocar um parafuso aqui que entra no túnel junto com o ligamento, travando esse ligamento aqui para ele não deslocar para um lado e para o outro. A técnica cirúrgica é feita por via artroscópica, né? Então, a gente coloca uma câmera dentro do joelho. Essa aqui é o desenho representativo. Então, aqui está a câmera entrando aqui por um portal artroscópico, que a gente chama, né? Portal lateral. Esse outro portal aqui, já medial, é onde a gente entra com os instrumentos. E aqui uma cânula de infusão, porque toda essa cirurgia feita dentro do joelho é feita irrigado por soro, tá? A gente olha por baixo d'água, vamos dizer assim. Esse irrigador de soro colocado aqui em cima é opcional. A gente tem algumas cânulas artroscópicas aqui embaixo que conseguem entrar com soro também. No caso, eu utilizo, então eu não faço esse acesso aqui, eu poupo um acesso aqui dentro do joelho do paciente e o líquido do soro entra pela própria câmera, tá? Então, aqui só um vidinho demonstrando como que é uma inspeção dentro do joelho. Aí a gente está no fundo aí do quadríceps, vendo a região toda da cápsula articular, tanto lateral quanto medial, procurando aí lesões associadas, que é possível, corpos livres, que a gente chama, que são fragmentos soltos, tecido inflamado, e aí já agora entre o côndilo do fêmur que está aqui em cima e a tíbia embaixo, essa membrana que seria o nosso menisco, sempre precisa ser inspecionado, porque como eu disse,
chega de 50% até 90% de lesões do menisco, então a gente sempre tem que procurar bem. Esse é um ligamento cruzado anterior no seu aspecto saudável, né? Então, isso seria aí o normal do paciente. Já está ali o paciente com o joelho dobrado, nós estamos entre os côndilos do fêmur. E agora o menisco lateral, tá? Também mesma coisa, tíbia para baixo, fêmur para cima e uma membrana no meio, que seria o nosso amortecedor natural aí do joelho, que é o menisco. Então, basicamente, pela visão artroscópica, nós vamos utilizar esses guias que vocês estão vendo aqui, tá? Existem diversas técnicas, é possível furar o túnel de dentro para fora, enfim, não vou entrar em detalhes técnicos da cirurgia, mas a gente sempre utiliza alguma coisa para guiar a nossa direção, porque o principal é a reprodução da anatomia, né? Então, a gente precisa realmente reproduzir o que o ligamento cruzado era feito dentro do joelho. Então, aqui um guia mostrando aqui a gente colocando no côndilo lateral, naquela parte posterior, onde é a origem do ligamento cruzado, e aí aqui passando o fio para que a gente possa perfurar esse túnel. No desenho aqui do lado já está demonstrando um túnel perfurado, onde o nosso ligamento vai ser integrado, e aqui o guia fazendo também a perfuração da inserção da tíbia desse ligamento, tá? Então, depois esse ligamento ele vai subir aqui pelo túnel da tíbia e vai entrar até aqui no túnel do fêmur e vai ser fixado em cima e embaixo, fazendo aqui a função do ligamento cruzado anterior que está ausente. Então, eu vou passar um vidinho, o vídeo está um pouco rapidinho, mas eu vou explicando para vocês. É basicamente o passo a passo daquilo que eu já demonstrei, de como que é a técnica, só para vocês terem uma visão aí, mais ou menos, de como que é um procedimento cirúrgico. Então, nesse caso aí do vídeo, vai tirar os tendões flexores, está demonstrando aí virtualmente, aonde a gente vai liberar o tendão e passar aquele stripper, né, para poder retirar. Então, tá aí no vídeo a incisão. Identifica os tendões, tá? Já estão aí os dois aparecendo. Aí eles são liberados da sua inserção na tíbia. A gente começa a retirar os tecidos e já prepara o tendão fazendo a costura dele. Aí passou o stripper, retirou o tendão. Isso daí vai para uma mesa auxiliar. Geralmente a gente tem uma outra pessoa ajudando na cirurgia para o preparo desse enxerto, tá? Então aí agora no preparo você vê que é numa mesa separada, longe do paciente, retira os restos do músculo, costura todo o tecido, mede qual é o tamanho dele para a gente saber o tamanho do túnel que vai perfurar lá no osso do paciente. E aí, uma vez o tendão pronto, a gente vai para a parte artroscópica da cirurgia, como eu mostrei agora há pouco, vai fazer uma varredura dentro do joelho, então aí está inspecionando os meniscos do paciente, e esse aí é um ligamento cruzado totalmente rompido, tá? Onde vai ser limpado aquele ali, a gente tira os restos do ligamento, e agora mostrando virtualmente ali como vai ser a perfuração dos túneis, né? Nesse caso aí é um túnel que vai ser perfurado de dentro para fora. Então tá ali o guia colocado, a gente utiliza uma broca, né, depois de passar um fio guia, e aí vai fazendo a perfuração ali para poder ter espaço para colocar o ligamento. Então, nessa parte aqui, a gente vai subir o enxerto, como está demonstrando aí no desenho, e ele vai ser fixado em cima com um botão, que é aquele endobottom, e embaixo com um parafuso, tá? Então, os túneis já perfurados, é passado com esses fiozinhos aí, puxa o tecido para cima. Uma vez que ele chegou lá em cima, consegue testar ali com os dois fios de cima que o botãozinho está passado, está dentro, você está vendo pelo vídeo, né, artroscópico ali, o tendão lá dentro, e agora tensiona e passa um parafuso na tíbia. Então aí só mostrando um antes e depois, que tinha um tecido ali totalmente rompido, e depois o nosso enxerto já colocado, reproduzindo aí o ligamento que não existia mais. Esse é um aspecto pós-operatório, tá? Esse é um caso meu. No caso, então, foi fixado com 2 parafusos metálicos, por isso que eles ficam tão evidentes aí na radiografia. Essas outras risquinhos aqui em volta é só por causa do curativo do paciente mesmo, é a compressa que estava lá fazendo só a hemostasia do paciente. Então, o principal aqui, o posicionamento dos túneis, né? O côndilo femoral tem que estar perfurado bem posterior aqui, e aqui na topografia da espinha tibial medial, tá? Então, esse daí é como a gente espera aí a confecção dos túneis. Complicações de toda a cirurgia.
No intraoperatório, dependendo do enxerto que a gente vai tirar, pode quebrar a patela, como eu falei, né? Tanto no tendão do quadríceps como no tendão patelar, a gente pode arrancar tecido demais ali do osso e acabar quebrando essa patela. Os tecidos flexores, como vocês viram, ele é meio que retirado às cegas. A gente libera ele, mas passa aquele aparelhinho, que é o tendão stripper, ali por dentro dele para poder cortar. Se você não identificou que ele estava enroscado em algum outro lugar, com uma ligação em algum outro tecido, se você passar no posicionamento errado, você pode acabar cortando o tendão de forma precoce, e aí você fica com um tendão muito curto. É uma complicação também, acaba tendo que tirar enxerto de outro lugar. Mas a principal, até realcei aí, seria o posicionamento incorreto dos túneis, tá? Então, a cirurgia, ela é tão boa que a principal causa de falha é erro do cirurgião. Então, quando você coloca o túnel no lugar errado, seja no fêmur ou na tíbia, traz consequências aí e acaba aumentando a chance de falha. Uma coisa que pode acontecer, se você fizer o túnel do fêmur, por exemplo, muito para trás, você pode acabar estourando a parede posterior ali do fêmur, não ter osso suficiente para conseguir aguentar uma fixação, por exemplo, com um parafuso, né? E o preparo inadequado do enxerto também é uma possível complicação. Se você não costura aquilo ali direito, ou se você corta aquele tecido de alguma forma, você acaba rompendo esse enxerto na hora que está tentando fixar. E no pós-operatório, se você tirar ligamento patelar ou quadríceps, tirar muito, você pode ter essa complicação aí de uma avulsão, porque você enfraquece esses ligamentos. Uma restrição do arco de movimento, que aí pode acontecer por diversos fatores, seja pelo paciente não estar movimentando de forma adequada, muito tempo imobilizado, ou até posicionamento errado do túnel, que se você colocar o tecido no lugar errado, ele acaba tendo impacto junto com as outras estruturas do joelho e acaba restringindo, seja para o paciente esticar ou para dobrar o joelho, tá? E aí, quando fica muito tenso, né, por exemplo, o paciente não consegue dobrar, mas fica forçando para tentar dobrar, acaba que você pode afrouxar esse enxerto, e se ele afrouxa, ele acaba falhando aí o procedimento, tá? Uma outra complicação, eu já falei, da dor na frente do joelho, pela retirada ali do tecido, né, então essa dor fêmuro-patelar, e a fraqueza muscular que vem associada, seja pela própria lesão, pelo tempo de recuperação pós-operatório, e até pela retirada aí dos tendões, que acaba enfraquecendo também mais ainda a musculatura. Falando de fraqueza da musculatura, é essencial a reabilitação. Esse cara tem que malhar depois. Eu falo isso para os meus pacientes todos, se não tiver disposto a fazer esse período de trabalho muscular, de recuperação, é melhor não operar. Não adianta nada eu colocar um ligamento dentro do cara que vai ficar com uma puta de uma hipotrofia ali no joelho, com o joelho fraco, quer dizer, com uma musculatura fraca que não dá estabilidade para o joelho também. Então, a reabilitação é passo essencial, a cirurgia é só o começo do tratamento. E aí a gente tem alguns objetivos, tá? O paciente que coloca um ligamento novo, ele não tem necessidade de ficar com uma imobilização, não precisa ficar com gesso, com, sei lá, com uma órtese, seja lá o que for. Também não precisa ficar um tempo sem pisar no chão, você pode dar carga já inicial. Inclusive, a carga, ela é recomendada, porque já estimula logo inicialmente aí, o trabalho muscular, né? Ativa o quadríceps. Então, na primeira semana, a gente basicamente quer controlar a dor pós-operatória, tirar o edema, diminuir esse derrame articular, ativar o quadríceps e esticar o joelho. Esticar geralmente é sempre o mais difícil, a gente já começa a se preocupar com isso logo no começo, tá? Então, um exemplinho aí na figura de alguns exercícios que é possível fazer para ativação do quadríceps. Passou a primeira semana, está na hora da gente começar a movimentar esse joelho. Então, começar a trabalhar um pouquinho, dobrar o joelho, mobilizar a patela ali na frente, que pode ficar um pouco rígida, começar a fortalecer as musculaturas acessórias, que é tronco, pelve, coxa. E já é possível colocar, por exemplo, aí na figura, um paciente numa bicicletinha, começar a trabalhar o condicionamento aeróbico aqui, porque nós vamos preparar ele para um longo trabalho de reabilitação. E o trabalho de propriocepção, vou voltar um pouquinho lá atrás, que eu falei para vocês que o ligamento tinha essa função proprioceptiva. Quando a gente coloca o enxerto, essa função ela é prejudicada, né? Então, o paciente não tem mais aquele arco reflexo de quando está torcendo o joelho, o ligamento dele estica e os mecanorreceptores lançam um sinal para que ele contraia a musculatura para impedir de torcer o joelho. Então, isso precisa ser compensado com muito treinamento, tá? Começa a
treinar o paciente a estabilizar a musculatura para que não torça esse joelho aí num pós-operatório. A partir de um mês, a gente já vai trabalhar com arco de movimento completo, já está na hora de começar a fazer exercício funcional e o condicionamento físico ainda evitando muito impacto, só por causa de dor e algumas restrições aí do paciente, até por medo, né? Passou de 3 meses, é quando a gente considera aquele enxerto totalmente integrado dentro do osso, então é hora de pegar pesado, está na hora da gente começar a trabalhar a força muscular. Geralmente a gente trabalha uma musculatura separada da outra, né? Então o cara tá na academia, ele vai fazer um exercício unilateral, faz uma perna de cada vez, para ele sentir a diferença muscular. É interessante, às vezes, medir o tamanho da coxa, porque dá uma diferença razoável. A gente já pode botar esse paciente para pliometria. O que é pliometria? São exercícios de explosão. Então, botei aí embaixo um exemplo de um burpee, né? O paciente já pode saltar e tudo com 12 semanas pós-operatório, e está na hora de progredir ele para exercício de alto impacto, tá? O controle neuromuscular continua sendo trabalhado, que é aquilo que eu falei da propriocepção, e já é possível começar um treino funcional específico para cada esporte. O paciente é jogador de futebol, está na hora de começar a fazer educativo de futebol, correr em volta do cone, chutar a bola, tudo isso já é possível fazer. E aí agora, no caso de um atleta, né, já direcionado para a atividade física dele. Vou falar um pouquinho depois aí do trauma dos critérios de retorno ao esporte, mas a FIFA acabou criando esse projeto, que é chamado de FIFA 11+, inicialmente eram 11 medidas para prevenir que os seus jogadores de futebol rompessem os ligamentos cruzados, e depois acabou sendo introduzido outras medidas, por isso que virou 11+. Basicamente, são exercícios que foram indicados no mundo inteiro para os treinadores colocarem os jogadores de futebol para fazer, para prevenir que esses jogadores fiquem torcendo o joelho e ter lesão do ligamento. Então, nada melhor do que exercícios feitos para prevenir uma torção do joelho do que você utilizar isso daí na prevenção de uma ruptura pós-operatória. Então, eu, de rotina, utilizo esse protocolo, entrego para o paciente, falo para passar para o professor dele, da academia, do personal, seja lá quem for, para que isso seja adaptado ali dentro da academia. São exercícios extremamente simples de fazer, dá para fazer na beira do campo, então em qualquer lugar ao ar livre é possível fazer, e que vai aumentar o controle muscular do paciente, tá? Então, eu utilizo esse protocolo da FIFA aí de prevenção para colocar meus pacientes aí para jogar sem risco de romper depois de lesões. Critérios para retorno ao esporte é um tema meio controverso, não existe um protocolo único, é controverso inclusive no esporte profissional, tá? Cada clube tem os seus critérios, cada profissional tem um, seja quanto ao tempo para retornar ao jogo, seja critérios objetivos de exame físico, mas eu dei alguns exemplos aqui, tá? Então a gente tem essa máquina aqui, isso daqui é uma máquina de exame isocinético. Basicamente, a perna do paciente vai presa aqui a uma máquina que vai gerar uma resistência e ele vai fazer flexões e extensões do joelho forçadas contra a resistência da máquina e o computador vai medir a força muscular desse paciente para ver se tem diferença de um lado para o outro e se tem diferença também, desbalanço da força dele para esticar o joelho em relação à força para dobrar o joelho. A gente precisa equiparar isso daí, tá? Então, o mais clássico aí é de colocar assim, no mínimo 10%, no máximo 10% de redução da força da perna que foi operada em relação à perna que não foi operada, para que você possa liberar esse paciente para uma atividade esportiva. Infelizmente, não é muito nossa realidade, não temos exame isocinético para ser feito de rotina para os pacientes, então acaba que vira mais para pesquisa aqui no Brasil, ou, sei lá, talvez rotina de alguns grandes centros, mas a gente tem alguns exames clínicos também que podem ser aplicados no consultório ou até pelo próprio fisioterapeuta, como, por exemplo, aqui o hop test, tem as pegadinhas aqui no chão mostrando, a gente desenha uma linha no chão, coloca o paciente para fazer saltos e a gente mede qual a distância aí desses saltos do paciente para ver se ele consegue fazer o mesmo tipo de atividade em relação à perna que não foi operada. E aí a gente consegue ir adequando ao trabalho. Então, só para encerrar, mensagem final,
A gente precisa reproduzir a anatomia desse ligamento, então o conhecimento anatômico aí é fundamental para bons resultados. E a gente precisa trazer esse paciente para dentro do tratamento. Como vocês viram, uma boa parte do tratamento aí é a compreensão e cooperação do paciente. Então você precisa explicar o que é que você vai fazer, qual é a necessidade dele de fazer essa reabilitação, as consequências de não fazer também, né? E acompanhar ele de perto, né? Então eu vou dando retornos aqui no paciente, falo, e aí, como é que tá? Tá fazendo academia? Como é que, né? Às vezes eu meço a coxa do paciente, mostro, olha, não dá, tá difícil, tem 2 centímetros de diferença de uma coxa para outra, eu não vou te liberar para jogar futebol. E aí você acaba também contribuindo com o paciente para esse retorno progressivo aí para a função normal, tá? E o objetivo desse tratamento realmente é reestabelecer o nível funcional pré-lesão. Isso é uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes, que jogador profissional, por exemplo, faz uma cirurgia dessa e volta a jogar a Copa do Mundo. Então, realmente, os resultados são bons e é possível retornar para um nível pré-lesão aí, antes de ter machucado o joelho, bem semelhante ou o mesmo nível de atividade física. É isso, muito obrigado aí a todos pela atenção.